Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, você que nos acompanha em lugares às vezes tão distantes, e você também aqui da nossa Diocese de Formosa, sinta-se abraçado por Deus nesta manhã, consolado por Ele, fortalecido pela sua graça, para continuar a caminhada de amor sobre a terra. Os nossos tempos são tremendamente difíceis para o mundo e para a Igreja. Como o mundo está numa crise perversa, a Igreja está dentro desta realidade do mundo, ela também sofre as consequências disso. Te convido a orar mais, a confiar mais, a não se subjugar à angústia desses tempos, mas confiar em profundidade nesta graça de Deus que nos move. Se você olhar para as fraquezas das pessoas da nossa igreja, e se você também que é de outra denominação cristã que escuta o nosso programa, se você olhar para a fraqueza dos membros da sua igreja, dos que dirigem a sua igreja, você dará vontade de desistir. Certa vez, há muito tempo, eu ouvi uma frase de um cardeal cujo nome não me recordo. Humanamente falando, a igreja não tem mais solução. Mas nós, olhando para o lado divino da sua constituição, da sua sobrenaturalidade, nós temos que entender que as palavras de Jesus são palavras vivas. As portas do inferno não prevalecerão sobre ela. É nessa palavra que nós nos apegamos. E é através desta palavra que nós nos colocamos como pessoas batizadas, que foram introduzidas pela força do batismo no mistério da túnica de Cristo, que a gente vai até o fim, defendendo a nossa igreja, através do nosso testemunho, da nossa oração, da nossa confiança. A igreja é maior do que seus filhos, é maior do que os que a conduz. Nesta verdade nós cremos e nesta verdade nós vamos. Ai daqueles que mancham a túnica de Cristo. Ai daqueles que não só a mancham, mas rasgam a túnica de Cristo. Cuidado, você sacerdote, você religioso, coordenador, leigo, não ceda às tentações do demônio para implementar uma igreja que não é aquela que Cristo quer. Nós não estamos na igreja para fazer a nossa vontade. Não caiamos nesta bobagem de pensar que a igreja é fruto da nossa metodologia, dos nossos trabalhos, das nossas ideologias. Pobre daqueles que usam ideologicamente a igreja para fins escusos, que não aqueles da salvação das almas. Nosso lugar na igreja é o lugar da oração permanente, da conversão, do arrependimento, de uma busca cada vez maior de sermos neste mundo sinais do ressuscitado que vive entre nós. Aqui entra a importância da força do silêncio, do livro que nós estamos lendo. No número 48 deste livro, o cardeal Sara faz a seguinte pergunta: o silêncio do coração conhece os mesmos perigos? Ele está se referindo ao texto que nós lemos anteriormente no outro programa sobre o silêncio do olhar. Ele agora vai falar para nós do silêncio do coração, do profundo de nós mesmos. O silêncio do coração é o mais misterioso,
porque se é verdade que podemos decidir não falar, nos calamos, e se podemos também fechar os olhos para não ver, contudo temos menos controle sobre nosso coração. Dentro dele há uma fornalha, onde as paixões, a cólera, os rancores, as violências são dificilmente controláveis. Dificilmente o amor humano se configura no amor de Deus. Rios incontroláveis desaguam em seu coração, e por isso o ser humano enfrenta todo tipo de dificuldade para reencontrar o silêncio interior. Ele reluta em aproximar da sarça ardente do amor de Deus, que se consome sem parar dentro dele, nas profundezas de seu coração, sem forçar sua liberdade e seu consentimento. Só quando o ser humano conseguir enxertar o seu coração no coração de Deus, aceitando o poder divino, ele caminhará para o silêncio. Como São João conseguiu reclinar seu coração sobre o de Jesus? Ele simplesmente se inclinou em direção a Jesus, acomodando-se junto dele, assim como faz um cão fiel que se põe aos pés do seu dono. Essa proximidade física é muito mais do que corporal. É um enxerto espiritual e de comunhão íntima que permitiu a São João experimentar os mesmos sentimentos que os de Jesus. O discípulo de Cristo amava. É o apóstolo que melhor descreve as insondáveis profundezas do coração do Filho de Deus. O caminho para o silêncio do coração se faz também em silêncio. O grande mistério é este: o silêncio se alcança em silêncio e cresce no silêncio. O silêncio do coração consiste em calar pouco a pouco os nossos miseráveis sentimentos humanos para nos tornarmos capazes de ter os mesmos sentimentos de Jesus. O silêncio do coração se dá ao silenciarmos as paixões. É preciso morrer para si mesmo, a fim de encontrar em silêncio o Filho de Deus. São Paulo diz: cada um tenha em vista não seus próprios interesses, e sim os dos outros. Tende em vós os mesmos sentimentos que estão em Cristo Jesus. Filipenses 2, 4 a 5. Quanta preciosidade, meu dileto e amado ouvinte, nessas palavras do cardeal Sara acerca do silêncio do coração. É preciso que a gente mergulhe o nosso eu, a nossa identidade pessoal, no profundo da identidade de Cristo. Ser batizado é ser configurado ao Cristo, casto, pobre e obediente. Aqui está esta beleza do silêncio do coração. O meu eu mergulhado no tudo de Cristo, mergulhado no mistério dele, do ressuscitado. Esta segunda-feira é um dia maravilhoso para mim e para você, porque é o dia que o Senhor nos chama à conversão, à mudança de vida, à restauração interior feita por Ele. Os tempos não são fáceis, mas quando se tem Cristo, a gente consegue ir adiante, enfrentar os sofrimentos, os desafios, as grandes dores que marcam a estrada do povo de Deus neste mundo. Que o seu coração, dileto ouvinte, mergulhe no imenso e inexorável coração do ressuscitado. Amém.
antífona de entrada para a Santa Missa de hoje está no Missal Romano, Salmo 30, 3 e 4. Sede o rochedo que me abriga, a casa bem defendida que me salva. Sois minha fortaleza e minha rocha. Para a honra do vosso nome, vós me conduzis e alimentais. Nesses 2 versículos do Salmo 30, nós podemos resumir toda a temática que acabamos de ler do Cardeal Sara. Cristo é o rochedo. Se a gente recorda daquele rochedo lá do Antigo Testamento, no Horebe, quando Moisés bate a vara no rochedo, que jorra a água para a saciedade do povo de Israel, a caminho da terra prometida, no sofrimento do deserto. Hoje nós estamos nesse deserto. O deserto hoje, sufocado pela nova ordem mundial que quer a todo custo destruir a família, destruir os valores da nossa fé cristã e judaica. Nesses tempos de extrema esquerda no mundo todo que vai tomando os lugares, a cultura, realizando essa guerra cultural contra a verdade de Deus, nós temos hoje uma desconstrução da verdade que está a caminho. Isso torna a nossa vida nesses tempos pós-modernos, ou tempos da pós-verdade, num verdadeiro deserto. O ser humano se torna cada vez mais cego, vai se tornando pessoas zumbis, dominadas por uma escuridão barulhenta do mundo. E aqui surge o novo rochedo, o Cristo crucificado, no silêncio do Calvário, de onde, com o fendar da espada do soldado, aquela espada maldita que corta o coração de Jesus, ali jorra o sangue e a água, sinal do batismo e da Eucaristia, da vida da igreja. É esta água viva, esse rochedo, esse novo rochedo que é Jesus, a força, a luz e o sentido da nossa vida. É nele que nós queremos mergulhar, com toda a confiança do nosso coração, na adoração ao Santíssimo, na leitura da palavra do seu Evangelho, na comunhão do seu amor. Que o nosso coração seja alcançado por este silêncio. Pai de amor, muitas pessoas estão sofrendo. Muitas pessoas perderam o caminho do teu coração eterno, o coração do teu Filho. Dai, Senhor, nesta manhã e sempre a todos nós que amamos a Ti, Senhor, que amamos a nossa igreja, que queremos a nossa igreja de sempre, não uma igreja ONG, não uma igreja globalista, não uma igreja marcada por sinais que não são os do Teu Filho Jesus. Consola, Senhor, os que sofrem, o sacerdote que é perseguido por causa da sua fé, o seminarista que é perseguido porque ama a igreja de sempre. Dai-nos, Senhor, forças para que o silêncio do nosso coração mergulhe no oásis do silêncio do coração do Teu Filho Jesus, nosso único rochedo. Amém. O bom Deus te abençoe e te guarde hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seja. Amém. Até a noite, na oração da noite, às 21 horas, e amanhã novamente aqui com a oração da manhã. Fique na paz.